Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última aula de PPT, Práticas de Leitura e Produção de Texto, tá? Hoje é a 14ª aula e nós vamos continuar trabalhando o livro As Viagens de Gulliver, tá? A nossa teleaula de hoje é o texto narrativo As Viagens de Gulliver. Vamos ler o primeiro capítulo lá do livro e responder algumas questões, tá bom? Essa é a nossa última aula e ano que vem tem mais. Vamos lá? Aqui na tela, aqui é a capa do livro, As Viagens de Gulliver. Aqui faz referência à sua primeira viagem, que as pessoas eram pequenas e ele era visto como um gigante. Próximo, aí é a capa do livro. Título original, Gulliver, editora Companhia das Letras, literatura estrangeira, literatura de viagem, sátira, fantasia, quantidade de páginas, 448 páginas. Eu espero que vocês já tenham lido essa obra, tá bom? Então vamos lá ao primeiro capítulo do livro. O autor dá alguma informação sobre si mesmo e sua família. Os primeiros estímulos para viajar, naufraga e nada para salvar sua vida, chega são e salva ao país de Lilliput, que foi o primeiro país que ele passou, que ele visitou, tá? É feito prisioneiro e transportado para o interior do país. Próximo. Meu pai tinha uma pequena propriedade na Inglaterra. Eu era o terceiro de 5 filhos. Enviou-me a estudar numa escola de Cavendish. Esses nomes, tem muitos nomes lá bem difíceis de pronunciar, tá bom? Quando eu tinha 14 anos, ali permaneci 3 anos, inteiramente dedicado aos estudos. Mas o encargo de me sustentar se tornou demasiado alto para uma fortuna modesta. Tornei-me então aprendiz do Sr. James, eminente médico cirurgião de Londres, com quem permaneci por 4 anos. Próximo. Meu pai enviava-me de quando em quando algum dinheiro que eu investia no estudo da navegação e em áreas da matemática úteis a quem pretende viajar. Sempre acreditei que mais cedo ou mais tarde seria este o meu destino. Quando deixei o Sr. Bates, voltei para junto de meu pai. Com o seu auxílio e o de outros parentes, pude estudar medicina durante 2 anos e 7 meses, certo de que isto seria útil em longas viagens. Próximo. Logo que terminei meus estudos, tornei-me médico cirurgião do navio Andorinha, por 3 anos e meio, tendo feito uma viagem ou 2 ao Oriente e alguns outros lugares. Quando voltei, resolvi estabelecer-me em Londres. E o Sr. Bates me recomendou a vários pacientes. Aluguei uma pequena casa e me casei com a filha de um negociante, de quem recebi como dote 400 libras. Mas, morrendo-me o bom mestre Bates, 2 anos depois, e tendo eu poucos amigos, meu de vida começou a ir por água abaixo. Próximo. Após consultar minha esposa e alguns conhecidos, decidi retornar ao mar. Fui médico cirurgião sucessivamente em 2 navios e fiz várias viagens à Índia, com quem melhorei um pouco a minha situação econômica. Minhas horas de lazer eram gastas com a leitura dos melhores autores possíveis e quando estava em terra estrangeira, na observação dos costumes e temperamentos do povo, bem como no aprendizado de sua língua. Nisso ajudava-me muito o vigor de minha memória. Não resultando lá muito feliz, a última dessas viagens, cansei-me do mar e planejei permanecer em casa com a minha esposa e minha família. Tentei criar uma clientela entre os marinheiros, mas sem sucesso. Depois de 3 anos esperando que as coisas melhorassem, aceitei uma boa oferta do capitão Antílope, que se dirigia para o sul. Zarpamos no dia 4 de maio de 1699 e nossa viagem foi de início muito feliz. Na travessia para as Índias Orientais, porém, atingiu-nos violenta tempestade. 12 tripulantes
morreram por excesso de trabalho e má alimentação. Os demais ficaram no estado de grande fraqueza. No dia 5 de novembro, início do verão naqueles lugares, estando o tempo muito enevoado, os marinheiros avistaram um rochedo. Tão forte, porém, era o vento que fomos impelidos diretamente a eles. Próximo. Logo em seguida, o navio se espatifou. 6 tripulantes, tendo baixado um barco ao mar, esforçaram-se em escapar do navio e do rochedo. Eu era um deles. Remamos até não poder mais. Então ficamos ao sabor das ondas. Cerca de meia hora depois, o bote era revirado por um vendaval repentino vindo do norte. O que aconteceu com meus companheiros de bote, bem como os que conseguiram se salvar sobre o rochedo ou com os que tinham permanecido no navio, eu não sei dizer, mas concluo que todos levaram a pior. Quanto a mim, nadei conforme a sorte me conduzia, impelido pelo vento e pela maré. Jonathan, As Viagens de Gulliver. Esse está lá no livro, tá? Leiam para conhecer a história e responder as questões. Agora, lá no seu bloco também tem algumas questões que nós vamos respondê-la, tá bom? Agora aqui na aula. Vamos então à primeira questão do seu bloco de estudo. O livro As Viagens de Gulliver é um texto narrativo porque narra uma história, narra as viagens, os lugares por onde ele passou. Observe o início da narração. Meu pai tinha uma pequena propriedade na Inglaterra. Eu era o terceiro de 5 filhos. As palavras destacadas indicam que esse livro é narrado em que pessoa? Na terceira pessoa do discurso ou na primeira pessoa do discurso? Quais são as palavras aqui? Eu. Observe, meu pai tinha uma pequena propriedade e eu era o terceiro de 5 filhos. Então, esse meu e o eu, eles indicam o quê? Que ele foi narrado em primeira pessoa, tá? Tá no primeira pessoa do discurso. Eu. Próxima questão. Onde a personagem foi estudar e em que ela se formou? Ela foi para onde? Ela estudou numa escola de Cambridge e se formou em quê? No médico cirurgião, tá bom? No segundo parágrafo fica implícito um desejo da personagem. Qual era esse desejo da personagem? O desejo dela era investir em quê? Nos estudos da navegação e em áreas da matemática, porque ela pensou que futuramente ela acreditava que esse seria o seu destino, mais cedo ou mais tarde. Então, estudou sobre navegação e as áreas da matemática. Próxima questão. Qual foi a primeira viagem da personagem como médico cirurgião? Qual foi a primeira viagem que ele fez? Para onde? Fez 1 ou 2 viagens para o Oriente e alguns outros lugares, tá bom? Próximo. Quando e como a situação econômica da personagem melhorou? A situação financeira dela melhorou quando? Quando foi médico cirurgião, quando se formou sucessivamente em 2 navios e fez várias viagens à Índia. Foi aqui onde aconteceu lá a reviravolta, né, que ela melhorou economicamente. Próxima. O que aconteceu quando a personagem viajou para as Índias? Lá no último slide, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Que na travessia para as Índias Orientais aconteceu uma tempestade violenta. 12 dos tripulantes morreram por excesso de trabalho e má alimentação. E os demais ficaram no estado de quê? De grande fraqueza, tá? Então, finalizamos aqui, nós continuamos a história de As Viagens de Gulliver, por onde ele passou, os lugares, os habitantes que ele conheceu, tá? E eu quero deixar aqui uma frase, uma despedida com vocês, dizer que de agosto para cá foi muito gratificante estar com todos vocês, mesmo estando aí atrás das telinhas, tá? E eu aqui. Eu fiz o meu melhor, eu tentei ajudá-los,
Foi muito prazeroso para mim contribuir com esse momento. Foi um momento, eu sei que não foi fácil para ninguém, porque eu tenho certeza que vocês gostariam de estar na sala de aula, de ter contato com seus professores, com os demais colegas de escola. Porém, esse ano nós não tivemos a chance de estar na escola. Mas vamos acreditar em dias melhores, vamos acreditar que 2021 vai ser melhor, porque eu creio que vai ser melhor. Nós precisamos acreditar em dias melhores, tá, alunos? Vou tentar não chorar. Não é fácil, a despedida nunca é fácil para ninguém, mas eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha contribuição para vocês, o meu desejo que essa vacina saia logo e que nós sejamos imunizados e que nós retornemos para as salas de aula, porque é lá o nosso lugar. E um abraço virtual a todos vocês. Continuem estudando em casa, tá? Ao sair de casa, usem máscaras. Vamos evitar de fazer aglomeração, tá? Para que os casos de Covid não aumentem, tá? E a gente possa retornar para o nosso ambiente escolar. Então é isso, alunos. Um grande abraço virtual para vocês. Espero encontrá-los em 2021. E é isso. Até mais.